Evangelho de Mateus, capítulo 5 e verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, e fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já preguei nesse texto aqui, já algumas vezes. Eu gosto muito do Sermão do Monte. É um sermão onde Jesus nos ensina coisas muito importantes. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu vou tentar fazer você enxergar um pouco melhor esse texto, e como eu tenho dito, de uma maneira realista, para a nossa realidade, né? Para a nossa perspectiva brasileiro 2023, Piracicaba, sem viajar na maionese, mas olhando a realidade, tal como ela é. Então, uma criança que nasceu há algum tempo atrás, na década de 70, cresceu, estudou, completou o ensino fundamental, completou o ensino médio, era um aluno razoável e começou a ter o desejo de fazer a faculdade de medicina. Prestou o vestibular para medicina e passou no vestibular para medicina. E a gente sabe, eu creio que vocês sabem, que o vestibular para medicina não é para qualquer um. O vestibular para medicina é bastante concorrido, bastante pesado, precisa de muita dedicação para passar no vestibular de medicina. Né? Mesmo que você pague numa faculdade particular, ainda assim é concorrido. Tem faculdade de medicina no Brasil hoje que está custando aí por mês mais ou menos 11 mil, 12 mil reais por mês. E mesmo assim, se você tiver dinheiro para pagar esse valor por mês, é muito difícil entrar na faculdade de medicina. E ele entra na faculdade, concorrida, entra na faculdade, e imagina o orgulho dos pais, né? O pai, a mãe, contando para os amigos, né? Para todo mundo, olha, meu filho passou na faculdade de medicina, queira ou não, o pai fica orgulhoso, né? Os pais ficam orgulhosos em ver a conquista dos seus filhos. Então, imagina o orgulho de ver aquele jovem entrando na faculdade de medicina, o pai falando para os amigos, a mãe falando para as amigas, e aquela festa toda, e aí então ele vai para o primeiro dia de aula na faculdade de medicina e começa a estudar, e aquela correria, e tem o primeiro semestre, segundo semestre, e prova, trabalho, seminário para apresentar, enfim, começa a fazer estágio nos hospitais, e aquela loucura de quem faz faculdade. E principalmente quem faz faculdade de medicina, que é um curso bastante pesado, bastante concorrido. Só que a gente sabe que não é todo mundo que entra na faculdade e termina a faculdade. Tem muita gente que entra e abandona no meio do caminho. Mas esse jovem, ele não fez isso. Ele entrou na faculdade e ele conclui a faculdade, ele vai até o final. É uma outra coisa maravilhosa. Porque uma coisa é você começar, outra é terminar. E ele começa e termina a faculdade de medicina. E nós sabemos que tem muitos pais que pagam ou pagou valores altíssimos de mensalidade na faculdade e num determinado momento do curso o filho simplesmente falou, eu não quero mais, eu quero abandonar, não vou fazer mais essa faculdade. Ele desistiu da faculdade de medicina. Isso é muito ruim. Mas esse menino não fez isso, esse jovem não fez isso, ele concluiu. Mas ele nunca exerceu a faculdade de medicina. Ele nunca exerceu a sua profissão de médico, porque ele já entrou na vida pública. E com 27 anos, ele se tornou vereador no Rio de Janeiro. Com o tempo, lá com seus 40 e poucos anos, ele arruma uma namorada, começa a namorar, e ele mata o filho dessa namorada.
Vocês provavelmente conhecem esse caso, que é o caso do doutor Jairinho, do Rio de Janeiro, vereador, que matou o menino Henry. É um caso que ficou muito conhecido, passou no Fantástico, todos os jornais do Brasil, e se tornou um escândalo brasileiro. Hoje ele está preso, mas perceba, quem poderia imaginar que esse menino tão promissor, esse menino tão espetacular, iria ter um fim tão trágico como esse? Por isso que é importante nós olharmos para o que Jesus está dizendo. E lembre-se, nós estamos lendo aqui Mateus capítulo 5, os primeiros versículos do Evangelho, e Jesus, ele está dando alguns ensinamentos para os seus discípulos. E o primeiro que Jesus vai dar é o seguinte: seja humilde de espírito. Seja humilde de espírito. E humilde, irmãos, não vamos confundir humildade com vassalagem. Aquela pessoa que anda achando que ela é a pior do mundo, que anda achando que ela é a pessoa mais terrível do mundo. Humildade não é isso. Tem nada a ver com isso. Tem absolutamente nada a ver com isso. Humildade é você reconhecer quem você é. Se você é bom em alguma coisa, você reconhece que você é bom em alguma coisa, mas os seus lábios nunca louvam a si próprio. Que os lábios de outras pessoas falem de você, mas você nunca fale de si próprio. Isso é humildade. E hoje nós vemos e observamos muitas pessoas falando de si própria. O quanto é bom, o quanto é maravilhoso, o quanto sabe, o quanto não sabe e tal. Humildade é você reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, principalmente diante de Deus. Vocês se lembram do Pedro, o apóstolo, quando Jesus chama Pedro para ser seu discípulo e tal, e eles começam a caminhar junto. Num determinado momento, Jesus diz: olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem será morto. E aí Pedro diz: Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer com você, eu não vou deixar. Todos aqui podem te trair, mas eu jamais vou deixar que te traiam. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. O que Pedro estava fazendo ali naquele momento? Ele estava não reconhecendo quem ele era. Ele tinha uma percepção irreal do que ele era. Ele não era tudo aquilo. Ele não era esse homem tão forte que ele queria aparentar para Jesus, tanto é que ele nega Jesus 3 vezes. No domingo passado, eu até entrei um pouco nesse ponto, só que eu não quis aprofundar, porque nos cultos de ceia nosso, a gente deixa as crianças aqui dentro. Mas hoje eu posso aprofundar um pouco mais, até naquele momento que eu disse sobre a questão dos pais terem filhos que são homossexuais. Do cuidado que precisa ter para não julgar e para não ser pesado em relação a isso. Nós vemos e sabemos, pelo menos eu sei, de casos de pais, até mesmo pastores, que massacraram, que foram muito pesados em relação a isso com a igreja, condenando isso assim de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Porque Jesus, ao repreender um pecado, ele repreende e ele é firme naquele posicionamento. Mas de modo nenhum, o interesse de Jesus é humilhar e massacrar o pecador. E aí tem pais, imagina um pastor que ele pregou 20 anos, massacrando tudo quanto é tipo de homossexual na igreja. Massacrando, destruindo, tacando pedra em todo mundo. Aí ele tem filho. E o filho dele fala que é gay. O que o pai faz? Onde que o pai coloca a cara agora? Aí os membros da igreja falam: e aí, pastor, e agora? O que você vai fazer agora? Você condenou todos os homossexuais e tal, não sei o quê, não queria nem conversa, falava que não era nem para chegar perto, não era nem para ter amizade, e agora? Como que nós vamos fazer com isso aí agora? Então, aqui reafirmando, deixando claro, o meu posicionamento é o que a Bíblia ensina, é pecado. Mas uma coisa é você reconhecer que algo é pecado e outra coisa é você discriminar a pessoa. Outra coisa é você olhar para a pessoa como se ela tivesse uma lepra e você não querer nem chegar perto dela mais. É outra coisa completamente diferente.
Então, quando Jesus diz, olha, bem-aventurados pobres em espírito, ou seja, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está mostrando que é fundamental que todos os seus discípulos tenham esse espírito de humildade. Eu posso corrigir uma pessoa, eu posso exortar uma pessoa, eu posso até condenar a prática dessa pessoa, mas tem inúmeros meios de fazer isso. Inúmeros. E nós precisamos ser humildes de espírito em relação a essas questões. Então, tem pastores, né, de igrejas maiores, grandes e tal, que os seus filhos se revelaram homossexuais. E o que os pastores fizeram? Mandaram os filhos para fora do Brasil para que a igreja não saiba. Ó, vai viver para lá, vai falar que você está estudando para lá e tal, tudo mais. E boa. Por quê? Porque ele tratou desses assuntos de uma maneira onde não houve a pobreza de espírito, não houve o quebrantamento de espírito, tratar o outro como ser humano e não como um bicho leproso. Lembrar que a pessoa, é um ser humano, tem sentimentos e que não é um objeto que você pode falar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a inúmeros erros, a inúmeros pecados. Então, é necessário nós termos um coração contrito e humilde. Agora, irmãos, vamos pensar nos desafios que algumas famílias da Bíblia enfrentaram. Vocês se lembram, lá no Antigo Testamento, que tem um sacerdote chamado Eli. Ele tem alguns filhos. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. O Eli era um sacerdote, homem de Deus, mas ele teve filhos. E olha o jeito que eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram ímpios. Para o nosso contexto hoje, atual, era como se os filhos do pastor eram ímpios. Agora, vamos para o verso 17, capítulo 2, verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido com uma túnica de linho. Eu não sei se vocês se lembram, mas a mãe, tem uma mulher na época que depois ela tem um filho chamado Samuel. Ela faz uma promessa, ela não podia ter filho de jeito nenhum, e ela faz uma promessa ao Senhor: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu coloco esse filho para fazer a tua obra. E aí teve um filho, e ela deu o nome para esse menino de Samuel. E quando esse menino cresceu um pouquinho mais, ela levou esse menino lá para o sacerdote Eli, para aprender tudo da obra do Senhor com o sacerdote Eli. Só que o sacerdote Eli tinha filhos também, então Samuel cresceu no meio desses meninos. E Samuel era um menino exemplar, mas ele cresceu no meio dos filhos do sacerdote Eli, que eram os meninos complicados. Observe, os filhos do sacerdote Eli eram difíceis. Samuel era um menino de ouro que estava ali no meio. Samuel cresce, casa, tem filhos também, o profeta Samuel. E vamos ver como que eram esses meninos do profeta Samuel? 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Vamos ver agora os filhos do profeta Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel, ou seja, era um cargo político, né? Era um cargo político. Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Verso 2. Seu filho mais velho, chamado Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno
e pervertiam a justiça. Olha o que se tornou os filhos do profeta Samuel. Se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Olha que interessante. Eu estou falando aqui, irmãos, homens de Deus, homens da Bíblia. Só que, lembre-se, como eu tenho dito já várias pregações, a Bíblia na vida real. As tentações, os problemas, as dificuldades que eu e você podemos enfrentar ao longo do caminho. Sacerdote Eli, homem de Deus, homem sério, teve dois filhos, extremamente problemático. Profeta Samuel, homem extraordinário, teve filhos, os meninos, problemático. Samuel, ele vai até um menino chamado Davi, e ele diz que esse menino chamado Davi vai se tornar o novo rei de Israel. E Davi também teve vários filhos. Davi teve muitos filhos. E como foram os filhos do grande rei Davi, o homem que escreveu inúmeros salmos, o homem que é um exemplo, um homem que era segundo o coração de Deus, como foram os filhos de Davi? Se a gente for olhar, eu não vou ler com você, mas depois você pode dar uma olhada, que Davi teve um filho que estuprou, em 2 Samuel capítulo 13, vai contar essa história, que Davi teve um filho que estuprou uma meia-irmã. E isso se tornou um escândalo. Davi também teve um filho que depois, mais para frente, tentou matá-lo. O próprio filho tentando matar o pai. Esses dilemas, irmãos, eles estão bastante nítidos, explícitos na palavra do Senhor, justamente para que quando a gente leia o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3 de Mateus, a gente possa ter o nosso pé no chão. Olha, bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É fundamental nós termos esse espírito de quebrantamento, de humildade, ao olharmos para o outro, ao olharmos para a família do outro, ao olharmos para os jovens, para os adolescentes, né, que em muitos momentos são alvos de críticas duríssimas dos pais, ou às vezes das tias, dos primos, inclusive desses tios, tias, colegas que são da igreja. O adolescente está numa fase ali de formação, está numa fase de muita coisa acontecendo na mente dele, e é muito cômodo para nós olharmos para esses adolescentes com 500 pedras nas mãos e crucificarmos esses adolescentes. E nós precisamos ter essa pobreza de espírito, essa humildade de espírito ao olhar para a família dos outros. Afinal de contas, a própria Bíblia vai dizer, olha, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Não faça com a família dos outros o que você não gostaria que fizesse com a sua. Isso é fundamental e é importante nós estarmos atentos e analisando, porque nós podemos cuspir para cima e cair na nossa testa. Vocês se lembram de um episódio muito conhecido, que teve uma corrida de bicicleta, eu não sei o nome técnico para essas corridas, e aí o cara que estava em primeiro lugar, na hora que ele viu a linha de chegada lá, ele andando na bicicleta, ele soltou as duas mãos e começou a comemorar, feliz da vida, e de repente o cara que estava em segundo lugar, focado, passou ele e ganhou a corrida. A nossa vida cristã, ela tem que ser como esse homem que está em segundo lugar. Nunca há espaço para a gente abrir os braços e achar que está ganho. Nossa, está ganho,
A minha família está toda perfeita, está tudo certo, está tudo maravilhoso, nossa, está tudo resolvido. Para a vida cristã, irmãos, não há espaço para esse tipo de sentimento. Jesus diz: bem-aventurados pobres em espírito. Esse sentimento de pobreza de espírito é fundamental que esteja em nosso coração. Porque um dia nós podemos ser alvos das nossas próprias críticas. Nós podemos ser alvos daquilo que nós mais condenamos. Eu não sei, novamente eu digo isso, eu não sei se um dia, ao ter um filho, se Deus me der essa graça de um dia ter um filho, eu não sei se o meu filho vai ser um corrupto, se ele vai se envolver num escândalo de corrupção, sonegação de alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei se um dia, quando tiver meu filho, estiver casado lá com a esposa dele na casa dele, vai ter uma briga com a esposa, ele vai quebrar a esposa dele na porrada, e aí vai ser preso e vai apanhar na cadeia. E aí as pessoas vão dizer: aí, tá vendo, viu, pastor Pablo? Eu não sei o que vai cair na cabeça do meu filho, eu não sei as possibilidades, porque as possibilidades são inúmeras, são gigantescas, são muitas coisas que podem acontecer. Então para nós nunca haverá espaço para um cristão sério abrir os braços e achar que está ganho. Nunca haverá essa possibilidade. Nós sempre vamos ter que estar orando e pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha família, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, Senhor, tenha misericórdia do meu marido, da minha esposa, Senhor, tenha misericórdia da igreja. A gente sempre vai ter que estar com esse sentimento, porque as possibilidades são inúmeras, inúmeras. Como eu disse, imagina a cara dos pais do vereador Jairinho depois de tudo isso. Um menino prodígio, fez faculdade de medicina, formou, vereador do Rio de Janeiro, de repente mata o menino de 4 anos. Você fala: pronto. E agora? Bem-aventurados, e Jesus está dizendo isso para os discípulos no começo da caminhada. A caminhada é longa, e vai ter momentos que a gente vai ter sucesso, e no nosso sucesso, a gente vai sentir o desejo de menosprezar o outro. Bem-aventurados pobres em espírito. Seja pobre em espírito. Seja pobre em espírito. Então eu digo para você que é pai, mãe, ore pelos seus filhos, tenha sempre esse quebrantamento no seu coração. Você que é avô, que é avó, tenha esse quebrantamento de espírito pelos seus netos. A gente nunca sabe as possibilidades, a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse mundo tão caótico, tão doido que a gente vive. A gente não sabe as possibilidades. Mas uma coisa nós temos de consolo do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a maravilha de nós termos um coração quebrantado. Essa é a maravilha, porque Jesus conhece o nosso coração, e Ele sabe quando o nosso coração está arrogante, Ele sabe quando está soberbo, mas Ele também sabe quando o nosso coração é um coração humilde. É um coração que olha para o outro com um olhar tranquilo. Eu fiz uma análise aí esses dias, filosófica, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. O que eu reparei, analisando aí as torneiras de pia, de cozinha, de tudo? Que uma torneira boa, você não precisa fazer muita força para fechar ela. Quando você tem uma torneira boa na sua casa, você só fecha ela na medida certa e acabou, não fica pingando nada. Fechou, acabou. Torneira boa é assim. Se você reparar que tem alguma torneira que ela está muito forçada, pode saber que tem vazamento naquela torneira. O que Jesus vai nos ensinar é que a vida cristã ela tem que ser levada com essa tranquilidade, com essa leveza. Porque ele diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida cristã ela tem que ser levada com essa leveza, com essa tranquilidade.
Se você, e normalmente, irmãos, e eu ouvi alguns psicólogos falando sobre isso, e faz muito sentido. Normalmente, se você vê um homem, uma mulher com muita raiva de homossexuais, você pode ter certeza que tem alguma coisa embutida ali. Pode ter certeza, essa torneira tem vazamento. Se você vê um homem que está muito falando sobre masculinidade, que eu vou ensinar todos os homens aqui a virar homem, você precisa virar homem e tal, masculinidade, pode ter certeza que tem vazamento nesse negócio. Nós precisamos viver a vida com leveza, com tranquilidade. Homem que é homem, ele não precisa ficar nessa, ele simplesmente é. Jesus, ele simplesmente era. Ele simplesmente era. Ele simplesmente era um homem que vivia a sua vida. Eu tive o privilégio de conviver com meu avô, João Barbosa, e um homem espetacular. Nunca vi ele falando, precisa ser homem e tal, não sei o quê. Ele simplesmente era, pela postura dele, e isso já estava ali, na percepção de qualquer um. E, então, nessa noite, eu gostaria de levar você a ter esse tipo de percepção para a sua família. Orar pela sua família com esse coração quebrantado em espírito. Quebrantado. Eu gostaria de levar você a orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa com esse coração quebrantado. Pelos seus netos com esse coração quebrantado. Orar pela igreja com esse coração quebrantado. Orar para aquele colega de trabalho, que às vezes você vê lá que um cara meio complicado, aquela mulher meio complicada, orar com esse coração quebrantado. A gente não sabe, irmãos, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe absolutamente nada sobre o dia de amanhã, e tudo o que nós precisamos fazer é olhar para a palavra de Jesus, que diz assim, olha, Deus despreza o soberbo, mas exalta os humildes. Se eu percebo que eu não estou sendo humilde, a primeira coisa que eu preciso fazer, Senhor, me perdoa. Eu preciso voltar a ter esse espírito humilde. Eu preciso voltar a ter esse espírito quebrantado. Eu preciso parar de achar que eu sou o cara, que eu tenho uma resposta para tudo, que eu sei de tudo. Meses atrás eu ouvi um pastor já bem idoso falar uma coisa que aquilo mexeu demais comigo. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns coaches aí que trabalham com desenvolvimento pessoal e tal, aquela coisa toda, que agora está na moda que você não pode ter 1, 2 filhos, você tem que ter 6, 7, 10 filhos agora, a moda é essa. Se você não tiver 6 filhos para cima, você é um casal fraco, tem que ter 6 filhos. E aí ficam dando lição de moral o tempo todo para os casais e tal, aquela coisa toda. E aí um pastor, ele falou uma coisa, falou, olha, eu tenho até dó desses homens. Porque são tudo novo ainda, os filhos estão tudo pequeno ainda. Na hora que esses filhos crescerem, esses filhos vão ser ferramenta de Deus para trabalhar no coração desses pais. Porque você nota, e o pastor dizendo, você nota a soberba ali. Porque eles têm 6 filhos, eles sabem de tudo, porque os filhos dele não vão para a escola, estudam em casa, e aquela coisa toda, e não sei o quê. Eles têm a receita para absolutamente tudo sobre criação de filho. Irmãos, vamos devagar sempre. Vamos com calma. Vamos com calma. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E a palavra de Jesus aqui, que eu acho bonito nisso, não é que ele está querendo chamar a minha atenção e humilhar o Pablo. Ele não está querendo chamar a sua atenção e humilhar você. Jesus ele não está interessado nisso. Jesus está interessado em que a gente possa ter uma vida leve, tranquila, para depois a gente não ser alvo da nossa própria palavra, da nossa própria boca, da nossa própria maldição. Mas que a gente possa ter essa vida em paz, tranquila, independente dos imprevistos que a vida colocar no nosso caminho, a gente vai ter paz,
de espírito para viver com esses desafios, com esses dilemas, com o coração quebrantado, o coração humilde e sabendo que antes mesmo que isso acontecesse com a gente, nós sempre tratamos o outro como um ser humano digno de respeito e atenção. Então, não se esqueça das palavras de Jesus. Não se esqueça das palavras de Jesus. E a nossa sociedade, por causa de todo esse movimento político, está muito dividida, direita, esquerda. Então, quem é de direita odeia as pessoas de esquerda, e quem é de esquerda odeia as pessoas de direita. Isso, para a gente, como cristão, não cabe, não interessa. A nossa pegada é outra coisa, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Imagina, irmãos, a cara de um pai que condena tudo quanto é coisa de uma adolescente feminista. E vai, coloca a boca no trombone para condenar tudo, não sei o quê. Sem amor, sem uma seriedade naquilo que está falando, sem princípios naquilo que está falando, sem tratar o assunto com seriedade como Jesus tratava. Porque lembre-se, você pode confrontar sim, mas tem inúmeros meios de você confrontar um pecado. Tem meios que são extremamente infantis e tem meios que são maduros. Aí o pai coloca a boca no trombone, criticando tudo quanto é. Aí, de repente, a filha dele, de 14 anos, chega nele e fala: pai, eu sou feminista. Estou com um professor lá na escola que ele mostrou para mim uma nova ideia aí, que eu achei que isso fez sentido para mim e tal. E aí? Como que você lida com isso? Como que um pai desse lida com um negócio assim? Então, o nosso objetivo não é cair nesse radicalismo de direita e esquerda, o nosso objetivo é sermos guiados de acordo com aquilo que Jesus ensina. Termos essa maturidade que Jesus nos ensina a ter. Termos essa compreensão da vida real do jeito que Jesus nos ensina a ter. Afinal de contas, eu acredito que o sacerdote ele nunca pensou que iria ter filho daquele jeito. O profeta Samuel também tenho certeza que ele nunca pensou que ia ter filhos corruptos. E Davi nunca pensou que o filho dele um dia ia estuprar uma meia-irmã. Tenho certeza que eles nunca imaginaram isso. Mas às vezes a vida acontece, as coisas acontecem. E tudo que nós precisamos ter, coração quebrantado, um coração humilde nos caminhos do Senhor, orando, intercedendo com a nossa família, menos pedras nas mãos e mais um coração aberto a ouvir a direção do Evangelho. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E nesse momento eu gostaria principalmente de orar pela sua família. Principalmente de orar pela sua família. Se você pode, se você está com seu familiar aí, fique próximo dele. Se não tem nenhum familiar, aproxime de alguém que está próximo de você aí, e nós vamos fazer uma oração nesse momento pelas famílias da igreja. Amém? Se você está sem nenhum familiar, coloque a mão no seu coração. Diminui a luz da igreja, por gentileza. Irmãos, vamos ser realistas aqui. Talvez o seu marido não tenha essa compreensão daquilo que eu acabei de dizer aqui, mas você aprendeu um pouquinho hoje. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença. O marido, talvez a esposa não ouviu o que foi dito hoje, então, meu irmão, seja você o responsável de fazer a diferença. Os seus filhos talvez não tenham essa compreensão, então, seja você pai, seja você mãe, o responsável de levar essa percepção, esse quebrantamento de espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós sabemos que as famílias, Senhor, elas podem ser alvos de muitos ataques. Há muitas possibilidades de coisas que podem acontecer na nossa família, Senhor. A gente nem faz ideia. A gente nem faz ideia daquilo que pode acontecer na nossa família, Senhor. Mas nós cremos num Deus que cuida,
nós cremos num Deus que protege, nós cremos num Deus que olha para o nosso coração quebrantado e humilde, e protege a gente e os da nossa casa de todo mal, de todo perigo, Senhor. Se há arrogância, se há soberba no nosso coração, tira, Senhor. Tira toda a soberba, tira toda a arrogância, tira tudo isso do nosso coração, Pai, e coloca em nós um coração quebrantado e humilde em espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que os homens e as mulheres dessa noite, Senhor, que estão aqui nessa noite, que vão ouvir essa mensagem depois na internet, que esses homens e essas mulheres, Senhor, que eles possam ter esse coração humilde e quebrantado, Pai, e quebrantado, Senhor. Oh, meu Deus, livra-nos de toda arrogância, livra-nos de tacarmos pedra na família dos outros, livra-nos de tacarmos pedra no marido dos outros, na esposa dos outros, livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de massacrar crianças, de massacrar adolescentes, de massacrar jovens, livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesse momento, abençoa os filhos, abençoe as filhas, Senhor, abençoe os filhos dessa igreja, abençoa, Pai, as crianças dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os casamentos dessa igreja, meu Deus, abençoe os casamentos, Pai. Coloque humildade no coração dos maridos, coloque humildade no coração das esposas, Senhor. Deus, que esses casamentos possam caminhar com o coração quebrantado, Senhor, com o coração quebrantado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, meu irmão, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Aleluia.